Olá, trazendo a terceira parte da farmacologia da dor. Agora abordaremos o manejo farmacoterapêutico, em especial os adjuvantes, mas também abordaremos como é esse passo a passo, em que situações usar determinados medicamentos e como classificar essa necessidade de uso desses medicamentos analgésicos. Então, abordando o manejo farmacoterapêutico na dor, a gente tem uma escada que a OMS preconiza, e aí a gente tem as identificações de acordo com algumas características de quais serão esses medicamentos que devem ser utilizados. Então, um ponto importante para se pensar no manejo farmacoterapêutico na dor é justamente considerar uma analgesia multimodal. O que é isso? É justamente contemplar as diversas classes farmacológicas que existem, que atuam por mecanismos distintos, mas interferem diretamente na via da dor. Então, os analgésicos não opioides, os AINES, os próprios opioides, anestésicos locais e outros medicamentos que a gente vai ver um pouco mais à frente, que são os adjuvantes. Então, analgesia, quanto mais diversificado é esse tratamento, considerando a amplitude dos aspectos relacionados à dor, mais medicamentos a gente vai utilizar, mas isso promove um sinergismo. É como a gente faz em outros tratamentos farmacológicos para poder potencializar esse efeito. Então, essa escada, como eu falei, é a escada do manejo da dor. Essa imagem ela é uma imagem modificada, porque a gente inclui um quarto degrau, que atualmente vem sendo preconizado, mas é saber que numa dor leve, uma dor que é classificada de 1 a 3, a gente tem aqui a recomendação do uso de AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, ou analgésicos não opioides. Olha lá, então pode usar um ibuprofeno associado com uma dipirona? Com certeza. Qual vai ser o primeiro a ser utilizado? E aí a gente vai ver a diferença em relação a qual é o tipo de dor. É uma dor que envolve um processo inflamatório? É uma dor que envolve algum outro componente? Então, a utilização do anti-inflamatório, a gente precisa ter em mente que ele é benéfico quando se tem uma inflamação. Fora isso, é importante lembrar que essa classe de medicamentos traz uma série de reações adversas. Desconforto gastrointestinal, interferência na função renal. Então, a gente precisa ter cautela, mesmo quando se tem pacientes que sentem dor leve, que o processo patológico não é tão grave, mas é importante saber que esse medicamento traz reação adversa. Então, optar pelo outro, né? Um AINE, um analgésico não opioide ou associação dos dois, vai depender da condição clínica do paciente. Mas essa é uma dor que a gente, numa escala de 0 a 10, a gente tem aqui a classificação de 1 a 3. No degrau 2, a gente tem a dor que é classificada como moderada. É aquela dor que o paciente denomina de 4 a 6, naquela escala de 0 a 10. E nesse momento a gente já vai requerer a utilização de opioides fracos, de opioides leves. Então a gente vai optar aqui pela utilização de um opioide não tão potente, não tão forte, e aí a gente tem a codeína e a gente tem o tramadol, associado a AINES e ou analgésicos. O que isso quer dizer? Que eu posso associar um opioide, né, uma codeína, com um ibuprofeno e uma dipirona? Pode. Posso associar um tramadol com uma nimesulida, que aí ele não tem essa capacidade analgésica tão grande, com paracetamol? Pode. Novamente, a utilização de um anti-inflamatório não esteroidal, associado ou não a um analgésico não opioide, vai depender da condição clínica do paciente, de onde essa dor ela está surgindo, está aparecendo, tá? E a gente pode lembrar também que eu não preciso obrigatoriamente subir a escada para poder fazer as minhas intervenções. A gente já pode, dependendo da situação, se classificar da dor como dor moderada, já iniciar com o opioide leve associado com esses outros medicamentos, tá bom? Então,
A gente vem pensando em subir na escada quando o paciente inicialmente refere uma dor e ela não é solucionada, resolvida apenas com esses medicamentos. Aí a gente vai subindo, da mesma forma que a gente pode ir descendo, conforme a gente tem a resolução da situação. Mas eu não necessariamente preciso começar do 1, vai justamente da classificação da dor do paciente. Terceiro degrau, a gente tem a dor forte, é aquela dor que é classificada de 7 a 10. E aí aqui a gente vai trocar o opioide que antes, se esse paciente estiver utilizando um opioide fraco, a gente vai substituir por um opioide forte. Então, se eu estiver subindo a escada, eu faço a alteração de um opioide fraco por um opioide forte. Mas, se eu for iniciar o tratamento pelo degrau 3, aí eu já começo, por exemplo, com uma morfina. E, de novo, associado ou não com ANES e analgésicos não opioides, os dois ou um ou outro. Então, depende da condição clínica do paciente. Por fim, a gente tem agora o degrau 4, que é denominado como dor total, que é aquela dor que muitas vezes ela está associada com processos oncológicos, e aí é onde as outras medidas farmacológicas não foram suficientes, e aí neste momento entram as medidas intervencionistas realizadas pelo anestesista. Então ele faz, por exemplo, um bloqueio anestésico em uma determinada região, ele faz a utilização de outros medicamentos com o objetivo de minimizar essa sensação de dor total, que é aquela dor que não cessa, que tem um comprometimento que a gente trabalha muito na medicina paliativa. E no fim, não esquecendo de outros medicamentos que podem ser utilizados e que agora a gente vai abordar de uma forma mais detalhada, a gente tem aqui os medicamentos adjuvantes, que como é mostrado nessa figura, ele pode entrar em qualquer momento. Nossa, Eloá, mas até numa dor leve eu posso ter um medicamento adjuvante? Sim. Se o componente dessa dor for um componente neuropático, é mais comum o efeito resolutivo ocorrer com medicamento adjuvante do que necessariamente um ANE ou um analgésico não opioide, tá? O ANE é dor nociceptiva, é dor de uma lesão que gera ativação de nociceptores. A dor neuropática é lesão nervosa. E aí essa lesão nervosa desencadeia respostas diferenciadas e por isso os medicamentos adjuvantes acabam sendo mais resolutivos. E aí eu posso ter a utilização desse medicamento em qualquer fase, a depender da situação do paciente. Tá, então vamos entender esse outro tipo de dor, porque a gente já tinha falado sobre a dor nociceptiva e aí agora é importante a gente entender a dor neuropática. O que é essa dor neuropática? Como mostra aqui na figura, é uma lesão no nervo, é um rompimento, é realmente uma lesão direcionada à região nervosa. Não é uma ativação via nociceptores. É uma lesão no nervo que desencadeia uma degeneração desse nervo, formando inclusive um neuroma. Quando a gente tem essa alteração, as respostas que são transmitidas por esse nervo, por essa inervação que foi lesionada, ela gera uma alteração, então eu tenho alteração na expressão gênica e na sensibilidade, e eu tenho respostas diferenciadas, que é o que a gente chama de disestesias espontâneas, que são dores em pontada, dor em ardência, dor em queimação, ou a alodinia, que é justamente dor a um estímulo que antes não era doloroso. Ou eu posso ter uma hiperalgesia. Então, quando se tem esse tipo de situação de lesão, eu tenho uma alteração na resposta que se tem em relação à sensação, à percepção, à informação que o paciente coloca em relação àquele processo doloroso que ele sente. E lembrar também que da mesma forma que a gente tem a sensibilização periférica, a gente também tem uma sensibilização espinhal.
O que é essa sensibilização? Quando a gente fala em sensibilização espinhal, eu estou falando em especial de receptores, e por isso a gente falou anteriormente dos receptores de glutamato, receptor AMPA e receptor NMDA, que conforme eu tenho a estimulação deles pelo seu neurotransmissor, eu acabo tendo uma despolarização e uma fosforilação desses receptores que desencadeiam uma sensibilização a curto prazo. Então, quanto mais estímulo eu tenho aqui, quanto mais glutamato for liberado, mais sensível fica esses receptores para gerarem as suas respostas. Então, a informação ela passa com uma cada vez mais sutil de acordo com a interação que o glutamato faz com esse receptor. Só que além disso, a gente também tem, principalmente associado aos neuropeptídeos, a gente tem aqui o que a gente chama de sensibilização a longo prazo. Então, a ativação desses receptores constantemente gera uma neuroplasticidade, que é uma sensibilização a longo prazo. O que é isso? Isso quer dizer que quanto mais tempo um paciente sente dor, mais dor esse paciente vai sentir e mais tempo vai demorar para resolver esse problema da dor. Então, é importantíssima a intervenção o mais precoce possível em relação a um processo álgico, seja ele nociceptivo ou neuropático. Mas na dor neuropática é uma dor que muitas vezes ela acaba sendo negligenciada porque ela não é uma dor visível. Ela muitas vezes não é uma dor que o paciente sente de forma igual ao que se sente em relação à dor nociceptiva. Como a gente viu, as sensações são diferentes. Então, a pontada, a ardência, a queimação, os choquinhos, né, que é o que a gente chama dessas pontadas, elas são diferentes. E essa neuroplasticidade que acontece justamente por essa hiperativação, ela precisa ser desconstruída no momento do tratamento. Então, agora a gente vai abordar os medicamentos que são denominados como medicamentos adjuvantes no manejo terapêutico da dor e que tem essa ação mais direcionada ao componente neuropático. E por que eles são chamados de adjuvantes? Porque eles são medicamentos que eles não são, na sua essência, medicamentos analgésicos. Eles são medicamentos que vão interferir diretamente no caminho da dor. E aí a gente está falando, né, dessa via que é uma via ascendente e de uma via descendente, mas eles não são medicamentos que naturalmente provocariam uma analgesia. Então, a primeira classe que a gente vai abordar são os anticonvulsivantes. Esses iniciais são os inibidores de canais de cálcio. Eles também atuam numa porção do canal de sódio, mas em especial eles atuam inibindo esses canais de cálcio e ao inibir, eles impedem a liberação do glutamato aqui na fenda sináptica, impedindo essa condução desse estímulo. Lembrar que essa figura aqui, ela está representando justamente esse caminho aqui da via ascendente. Então, se eu impeço a transmissão dessa informação, eu inibo essa informação. Então, principais representantes dos inibidores dos canais de cálcio são gabapentina e pregabalina, sendo que a gabapentina ela tem uma diferença em relação à pregabalina, porque ela responde de forma individual. Assim. Na verdade, a dose que eu necessito para provocar uma analgesia em um indivíduo, quando se usa a gabapentina, pode ser totalmente diferente da dose de outro indivíduo. Existe uma característica ainda não tão bem explicada, mas onde é diferente a dose que eu necessito. Então, ela oscila bastante de um indivíduo para o outro. A pregabalina não, a gente consegue ter uma dose mais direcionada, mais efetiva, mais assertiva no momento que se faz a prescrição desse tipo de medicamento. Outros anticonvulsivantes que também são usados são aqueles que têm realmente um mecanismo direcionado à inibição dos canais de sódio. Em especial, a gente tem a carbamazepina, oxcarbamazepina e lamotrigina. O que essa classe de anticonvulsivantes traz em especial? Quando a gente fala de uma lesão nervosa, de uma
dor neuropática, eu estou falando de uma lesão de um nervo. Eu estou falando justamente de um rompimento de uma célula, de um componente celular, que deveria promover uma determinada função, mas por causa dessa lesão ela acaba trazendo informações distorcidas. Então, se eu tenho uma inibição da transmissão dessa informação, porque não necessariamente eu preciso ter ali uma ativação de nociceptores, a própria lesão no nervo gera estímulos desordenados, eu preciso frear isso. Então, os anticonvulsivantes são muito utilizados nas dores neuropáticas, em especial na dor do pé diabético, na dor herpética, na dor, a dor do nervo trigêmeo. Quando se tem essas lesões nervosas, diretamente de lesão no nervo, a gente tem um bom resultado com os anticonvulsivantes. Por quê? Porque eles vão inibir justamente aquilo que a gente explicou anteriormente, desses estímulos desordenados que são produzidos e automaticamente eles vão reduzir. Abrindo parênteses aqui, quando eu tenho uma doença herpética, né, eu tenho ali a presença de um vírus que gera uma lesão e automaticamente uma dor no paciente. Quando eu tenho uma lesão direta, como acontece, né, por algumas patologias, por exemplo, a lesão do nervo trigêmeo, eu tenho uma lesão específica. Quando eu falo do paciente diabético e da lesão nervosa, eu estou correlacionando também com a hiperglicemia. É justamente essa hiperglicemia que gera essa lesão, que é extremamente tóxica, essa hiperglicemia à região nervosa, e eu gero uma lesão no nervo. Então, não só a utilização desses medicamentos anticonvulsivantes para reduzir a dor, mas eu preciso, no paciente diabético, controlar a glicemia para ter um resultado efetivo. Adiante, a gente tem os medicamentos que atuam interferindo diretamente na ação do glutamato. Existe um medicamento chamado cetamina ou ketamina, que é um inibidor de receptor NMDA, que é utilizado como anestésico. A gente tem hoje alguns estudos que mostram também a ketamina trazendo um benefício para pacientes que possuem depressão, mas isso é uma outra situação. Neste caso, a ketamina ela pode auxiliar, principalmente quando se tem um processo cirúrgico, por exemplo, e que eu sei que aquela condição gera uma sensibilização central. Então, a utilização de um inibidor de receptor NMDA pode diminuir essa hiperestimulação e automaticamente diminuir a sensibilização que acontece justamente por essa presença intensiva do glutamato. Um parêntese, a ketamina também é utilizada em alguns países como droga de abuso. Por quê? Porque ela também traz algumas alterações, é uma hiperexcitação do sistema nervoso, é uma inibição dessa hiperexcitação, então em alguns locais eu tenho alguns componentes eufóricos, algumas alterações que são trazidas com o uso desse medicamento, e quando ele é utilizado no processo anestésico, ele gera aquela anestesia que a gente chama de dissociativa. O paciente ainda tem alguns movimentos, mas ele está em plano anestésico. Então, existem alguns benefícios em relação ao uso da ketamina, mas a gente ainda precisa descobrir muita coisa em relação a isso. Outra classe de medicamentos são os anestésicos locais. Eles são muito mais utilizados ou em procedimentos que precisam ser feitos, e aí eu faço a utilização local daquele anestésico ou com o intuito de bloqueio anestésico. Os mais utilizados são a bupivacaína, lidocaína, e eles trazem esse benefício, por quê? Porque eu consigo diminuir novamente uma estimulação por parte desse nervo que muitas vezes está lesionado. Então, neste caso, os adjuvantes são muito importantes, pensando na dor neuropática. Qual o problema dos anestésicos locais? Quando eu falo em relação a canais de sódio, essa inibição, esses canais de sódio que os anestésicos locais bloqueiam, geram uma interferência imediata ao coração. Então, é tomar muito cuidado com o uso deles, e por isso a gente tem os anestesistas fazendo esse tipo de procedimento, justamente para que a gente não tenha um efeito sistêmico com o uso desse tipo de medicamento. Por fim, a gente tem os medicamentos antidepressivos,
que são medicamentos que vão atuar inibindo a recaptação de serotonina e noradrenalina. E aí, como eu já tinha comentado, a gente tem que lembrar da participação desses neurotransmissores, onde? Na via descendente. São justamente esses neurotransmissores, em especial receptor serotoninérgico, mas também receptores noradrenérgicos, que vão estar ali interferindo nessa transmissão da dor. Mas como que eles interferem? Ativando a via inibitória. Então, a gente tem duas classes. Os mais antigos utilizados são os antidepressivos tricíclicos, que são aqueles que têm aquela capacidade de atuar em diversos neurotransmissores, em diversos receptores, mas eles promovem a inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina. Ao aumentar esses neurotransmissores aqui, automaticamente eu tenho uma resposta inibitória. Então, os antidepressivos tricíclicos trazem o benefício de aumentar a quantidade de serotonina e noradrenalina na fenda sináptica, mas automaticamente a gente tem os efeitos adversos por atuação em outros receptores. E aí, com a evolução, com os novos antidepressivos, surgiram aqueles que são inibidores de serotonina e noradrenalina. Como representantes, a gente tem aqui a venlafaxina e a duloxetina. Eles são medicamentos mais direcionados, que também provocam esse efeito que eu falei em relação ao aumento da concentração na fenda sináptica de serotonina e noradrenalina, mas eles não trazem ação em outros receptores. Então, as reações adversas são menores com o uso desses medicamentos quando comparado com os antidepressivos tricíclicos. Onde a gente tem o uso de antidepressivo considerando um efeito muito positivo na dor? Quando a gente fala muito em fibromialgia. O que acontece? Ainda não se tem descrito exatamente como é o mecanismo fisiopatológico da fibromialgia, mas sabe-se que é uma dor generalizada, existem os pontos de ativação e ela é uma dor que tem uma relação muito direta com algumas condições patológicas psíquicas, como a depressão, os transtornos de humor em geral, a ansiedade. Então, o que especula-se e por que esses antidepressivos também podem trazer um efeito positivo nessa condição? É que ao aumentar esses neurotransmissores na fenda sináptica, eu consigo promover o benefício da inibição, ativação dessa via inibitória e também consigo ajudar no componente depressivo. Então, eu tenho duas vias que são beneficiadas com o uso desses medicamentos e que a fibromialgia tem uma boa resposta quando eu aumento o número desses neurotransmissores aqui nessa fenda sináptica, tá? Então, como adjuvantes, o antidepressivo pode ser utilizado em outras condições também, porém, a gente tem uma boa resposta quando se fala em fibromialgia, tá? Não esquecendo aqui que não está representado nessa parte, mas que eu já tinha comentado também em algumas outras aulas, os agonistas alfa-2, em especial a clonidina, que era utilizado antigamente como antidepressivo. Ele é um medicamento que atualmente tem trazido boas respostas analgésicas, justamente porque eles atuam aqui ativando esses receptores adrenérgicos alfa-2, que também provocam uma inibição na via da dor. Então, a clonidina, que antigamente era um medicamento antipertensivo muito utilizado, hoje tem sido mais utilizado com o intuito de promoção de dor. Com a inibição da promoção de dor. Só que a gente precisa lembrar que um efeito sistêmico que ela causa é justamente a hipotensão. Quando a gente fala desses adjuvantes, é importante considerar uma associação entre eles, quando você não tem uma eficácia da monoterapia em 50%, então se você não conseguiu atingir 50% da eficácia da resolutibilidade da dor, eu posso considerar uma associação, e aí, de novo, vai de acordo com o tipo de dor que o paciente tem, e eu só posso garantir que houve uma ineficácia depois de 2 a 4 semanas. Por quê? Porque eu estou falando em componente nervoso. Eu estou falando de uma adaptação que também acontece no organismo, tanto em relação ao medicamento quanto em relação à sensação.
Lembra da neuroplasticidade? Lembra da sensibilização a longo prazo? Então, esses medicamentos precisam, além de inibir, além de interferir, eu preciso de um tempo para o cérebro, para o organismo entender que o processo doloroso parou. Então, resumindo, esse é o nosso manejo farmacoterapêutico da dor. Então, é lembrar da analgesia multimodal, lembrar da escada, lembrar dos medicamentos adjuvantes. Mas eu não esquecer de alguns princípios muito importantes. Quais são eles? Escada, como a gente viu. Boca. O que é boca? Sempre preferir medicamentos por via oral. Então, sempre que possível, quando a gente for pensar em manejo da dor, optar por medicamentos que são utilizados por via oral. Relógio. Essa é uma das grandes falhas quando se fala em analgesia. Quando eu falo em administrar o analgésico SOS, eu estou deixando a cargo de quem sente a dor ou de quem está ali cuidando desse paciente em administrar o medicamento. Quando eu coloco um analgésico de horário, porque eu já sei que o paciente tem uma dor, eu já sei que o paciente necessita desse medicamento analgésico, eu diminuo o risco de neuroplasticidade e eu diminuo o período de dor do paciente. Eu não tenho que esperar o paciente sentir dor novamente, se eu já sei que existe uma via de dor ali presente. Então, prescrever de horário, prescrever de forma contínua, claro, não precisa ser ad eterno, mas prescrever constantemente esses medicamentos, eles trazem grande benefício para o paciente. Lembrar que cada paciente é um paciente, então a gente precisa ouvir o paciente, a gente precisa entender como é esse paciente respondendo ao tratamento e sempre atenção ao detalhe. Então, se vocês cumprirem esses princípios, escada, boca, relógio, paciente, atenção ao detalhe, vocês vão perceber que o sucesso terapêutico é algo intrínseco. É justamente conhecendo os medicamentos e respeitando esses princípios que a gente consegue o sucesso terapêutico. Como eu falei, a gente tem várias formas, né? E aí envolver o paciente e a sua família, providenciar um tratamento multimodal, sempre monitorar, reavaliar. Então, existem formas adequadas de se promover a analgesia. Sempre eu vou conseguir cessar todo tipo de dor? Não. Mas quanto mais eu conseguir, quanto melhor eu deixar esse paciente, melhor é o resultado em relação à minha proposta terapêutica e até mesmo a recuperação do paciente. Quando o paciente tem dor, ele demora mais tempo para se recuperar. Aqui alguns resumos de medicamentos opioides, então trazendo para vocês algumas, não só os usos, mas alguns detalhes da farmacologia clínica. Aqui novamente alguns antitussígenos que eu esqueci até de comentar, que por exemplo a codeína ela tem um aspecto em relação à metabolização muito importante, que é da CYP2D6, e aí não esquecerem do problema que existe em relação à metabolização da codeína.